Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 8 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do balanço de entropia. E a gente já começa tendo uma ideia do que ele se trata, né? Do que a gente vai lidar ao realizar um balanço de entropia. É importante, primeiro, destacar que o balanço de entropia ele é muito semelhante aos balanços de massa e de energia, exceto pelo fato de que a entropia ela não se conserva, né? Em sistemas abertos, a gente não vai tratar especificamente na disciplina de Termodinâmica 1, novamente, né? Porque balanços de energia e balanços de massa, eles já foram exaustivamente abordados nas disciplinas de balanço de massa e energia. Então, seria chovendo molhado, né? Vocês já tiveram contato, já fizeram muitos exercícios, já resolveram muitos problemas associados aos balanços de massa e de energia. Eventualmente, mesmo na disciplina de fenômenos de transporte, vocês já realizaram esses balanços em algum aspecto, então repeti-los em termodinâmica não acrescentaria nada. Porém, o balanço de entropia ele é um complemento a esses balanços, né? Então, analisar a taxa de entropia gerada em processos de escoamento ela pode ser interessante, principalmente nos casos em que a gente precisa verificar se o processo pode ou não vir a existir, não é? Se ele não viola a segunda lei da termodinâmica, e inclusive para determinar, né, a magnitude das perdas da qualidade da energia quando se tem um escoamento destinado, por exemplo, à produção de energia elétrica ou algo semelhante. Então é interessante que a gente possa complementar, quando necessário, os balanços de massa e energia com o balanço de entropia. Fica uma curiosidade, ele é bastante interessante, bastante aplicado em processos de escoamento multifásico, sobretudo no âmbito do conhecimento sobre engenharia de petróleo. Vamos falar então propriamente do balanço de entropia. Da mesma forma que os balanços de massa e energia, a gente pode lidar aqui com os aspectos de entrada, saída, acúmulo e geração, de uma maneira muito semelhante ao que a gente já fazia, né? Não tem nenhuma novidade até aqui. Então, se a gente for observar, nós temos inicialmente aqui um termo que seria taxa, e é importante aqui eu destacar que taxa é uma quantidade por tempo. Então, nós já estamos lidando aqui com as condições temporais associadas ao balanço, né? A gente, pela primeira vez em termodinâmica, pelo menos na termodinâmica 1, a gente tem a presença de uma condição de fluxo, né? Algo que se refere ao tempo. Então, nós temos aqui a taxa de entropia que sai do sistema, menos a taxa de entropia que entra no sistema. Nós temos esses dois termos aqui, né? Eles formam aí a diferença entre saída e entrada do meu problema, seria o delta, né, de entropia, das correntes que entram e das correntes que saem, da somatória das correntes que entram e que saem. Importante lembrar que isso aqui, se você tiver mais de uma corrente de entrada, a gente precisa estabelecer uma somatória de entrada e uma somatória de correntes de saída, caso você tenha aí mais de uma entrada e uma saída. Temos aqui taxa dinâmica. A palavra dinâmica aqui, pessoal, está relacionada com a questão temporal, né? Então, é uma taxa ao longo do tempo da variação de entropia no volume de controle. Então, este aqui é um termo transiente. Nós temos aqui também a taxa dinâmica de variação de entropia nas vizinhanças. Este termo aqui, em especial, ele é um diferencial nosso, porque nos balanços de massa e energia, a gente não inclui vizinhanças do volume de controle. Né? O balanço é feito exclusivamente levando em conta a caixa preta, que é o volume de controle, né? Os balanços globais. Porém, quando a gente lida com balanço de entropia, é necessário a gente incorporar o termo relativo às vizinhanças para que a gente possa avaliar aí a segunda lei da termodinâmica, né? Que permanece aí de tal forma escrita a nos dizer que a somatória das variações de entropia de um sistema mais a somatória de variação de entropia das vizinhanças, ela é sempre positiva e ela é igual a zero no limite da reversibilidade do meu sistema. Então, se a gente somar tudo isso, o que a gente vai ter no final é um valor que corresponde à minha taxa total de geração de entropia. A gente pode escrever isso de forma matemática dessa forma. Obviamente, antes que você tenha um colapso cardíaco olhando para a fórmula, a descrição que a gente tem aqui, ela nada mais é do que a representação matemática das expressões, né, das ideias que estão discutidas aqui em cima. Né? A gente aqui nesse caso aglutinou, por exemplo, olha,
as taxas de saída menos entrada já virou delta. Note aqui, ó, de uma maneira muito similar ao balanço de energia, onde a gente tem entalpia vezes a vazão, nós temos aqui a entropia vezes a vazão, que obviamente pode ser mássica ou volumétrica. No nosso caso, é muito mais interessante trabalhar com vazão mássica, porque nós frequentemente aplicamos balanço de energia em fluidos compressíveis. Então, a gente já sabe lá da disciplina de balanços de energia, a gente já sabe da disciplina de fenômenos de transporte, que utilizar vazão volumétrica para fluidos compressíveis pode não ser uma boa ideia, porque o volume não se conserva, afinal de contas, né? Nós temos aqui um termo relativo à parte transiente da entropia dentro do meu volume de controle, e nós temos, é claro, o termo de variação de entropia com a vizinhança ao longo do tempo, a taxa, né, de variação de entropia com as vizinhanças ao longo do tempo. O termo aqui, taxa de geração, todas as vezes que eu tiver uma taxa, ou seja, que eu tiver alguma coisa por tempo, a gente vai ter esse pontinho aqui para identificar do ponto de vista da nomenclatura. Né? E aí, é claro, a gente tem aqui o termo de desigualdade, que é representado, né, pela segunda lei da termodinâmica. A segunda lei diz que, então, a soma da entropia do sistema mais as somas das entropias da vizinhança, isso precisa obrigatoriamente ser maior ou igual a zero. Bom, pessoal, da mesma forma que os balanços de massa e energia, a gente pode fazer algumas considerações, de entropia também não é diferente, né? A gente faz essas considerações para adequar nossa equação e às vezes até para simplificá-la. Então, uma das melhorias que a gente pode fazer na expressão do slide anterior é relacionar a taxa de variação da entropia das vizinhanças com o calor trocado pelo sistema. Né? A gente sabe que o calor que sai do sistema ele vai chegar nas vizinhanças num determinado nível de temperatura, que nós podemos então relacionar a taxa da vizinhança inicialmente, ainda escrita aqui em termos de uma variação, né? dsdt, e nós temos aqui uma nomenclatura um tanto quanto diferenciada que a gente vai explicar logo em seguida. Mas eu vou me ater, por enquanto, a explicar para vocês o porquê desse sinal de negativo aqui. Sinal de negativo porque quando a gente aplica um balanço, a gente não pode fazer dentro de um balanço coordenadas que sejam de dentro do volume de controle, né? Ou seja, que passe ali pelas bordas do meu volume de controle, misturar isso com informações das minhas vizinhanças, né? do restante do meu problema. Então não tem como fazer isso. Ou você faz o balanço para a vizinhança, ou você faz o balanço para o sistema. Como o balanço de entropia ele leva ali uma mistura de ambos por conta da necessidade de se relacionar com a segunda lei da termodinâmica, o que a gente acaba fazendo, então, é mudar o referencial. Então, o calor perdido pelo meu sistema ele vai chegar até as vizinhanças. Então, na verdade, o que a gente faz é avaliar a variação de entropia da vizinhança, utilizando como base de cálculo a quantidade de calor perdida pelo sistema. Como o calor está sendo perdido, ele tem esse sinal de negativo aí. Se a gente substituir isso na nossa fórmula, a gente consegue aí alterar o termo que era relativo à parte a parte das vizinhanças, né? E aí eu tenho um sistema, uma equação escrita inteira em termos de coordenadas do volume de controle. Mas ainda me resta a necessidade de conhecer o que é essa nomenclatura esquisita que eu tenho aí. Bom, nós já sabemos que o pontinho em cima ele está relacionado com uma taxa, né? Uma taxa de calor, um fluxo, né? Uma quantidade de calor por tempo. Mas e esse sigma? O que é essa somatória em cima de J? E o que é, né, esse conjunto de informações? Vamos lá. Isso, imagine que esse quadrinho aqui é um volume de controle sobre o qual você está incidindo aí o seu balanço de entropia. E você tem várias regiões, cada uma com uma temperatura. Então você tem aqui uma temperatura T1, uma temperatura T2, aqui nós temos uma temperatura T3 e assim sucessivamente. Né? Todas elas diferentes. Vamos imaginar aqui que o meu T9 seria a temperatura maior nessas condições, e aí a gente tem temperaturas intermediárias de forma que o T1 seja menor, por exemplo. Cada região dessa vai trocar a sua própria quantidade de calor. Então, eu tenho uma quantidade de calor Q1, então nós temos aqui o J, vou até relembrar aqui, esse J,
Ele está relacionado, então, com a região onde você tem essa temperatura aqui, ó, né? Num determinado nível de temperatura. E por que eu estou dizendo isso? É preciso tomar cuidado porque essa temperatura que está aqui não é a temperatura do sistema. Não é essa T1 e essa T2 aqui. Eu estou dizendo que as temperaturas aqui elas são diferentes porque eu tenho fluxos de calor diferente em cada uma delas. Mas, na realidade, a temperatura que nós identificamos aqui é a temperatura da vizinhança. Eventualmente, você pode ter pontos da sua vizinhança que estão mais aquecidos ou mais resfriados uns em relação aos outros. Então, o que é importante destacar aqui é que esse cálculo é feito com a quantidade de calor que sai numa determinada região J. Então, o nosso J aqui são as nossas diferentes regiões, né? Cada uma dessas aqui é um J. Então, nós temos J1, J2, J3. E a temperatura não é a temperatura da superfície do volume de controle, é a temperatura da vizinhança. Então, nós temos aqui o sigma para indicar que é a temperatura da vizinhança e o J para indicar que é a temperatura nos arredores de cada uma dessas áreas aqui que nós estamos utilizando como exemplo. Isso pode parecer meio complicado, mas na maioria das vezes, se você tem, por exemplo, um processo de escoamento numa tubulação muito longa, e você tem aí a necessidade de realizar um balanço de entropia, é possível que a temperatura ao longo da sua linha mude de maneira significativa. Então vamos imaginar que numa linha de, por exemplo, 1 km, nos primeiros 200 metros a temperatura é muito alta. Algo aí, por exemplo, da ordem de 300 graus Celsius. Tudo bem? Imagine que depois de mais 400 metros de tubulação, essa temperatura caia para 50 graus Celsius. Então, nós temos aí diferentes regiões trocando calor de maneira diferente, porque a quantidade de calor em cada uma delas vai ser diferente, e é possível que, por exemplo, a vizinhança esteja toda na mesma temperatura. A temperatura da vizinhança, ela não é a temperatura imediatamente acima de cada uma dessas áreas. Ela é a temperatura do ambiente. Nós também sabemos que existem ambientes que têm variação de temperatura dentro de um espaço relativamente curto. Por exemplo, se essa tubulação, uma grande parte dela está dentro de um local sombreado, a temperatura dentro desse local provavelmente vai ser diferente da temperatura na exposição plena ao Sol. Então é possível que tenha uma região mais fria das vizinhanças trocando calor em comparação com outras partes da tubulação que esteja trocando calor com regiões mais aquecidas. Portanto, pessoal, o importante a gente destacar aqui é, nunca se esqueça de que essa temperatura aqui dessa fórmula, vou até marcar na equação de cima, essa temperatura aqui não é a temperatura da superfície, ela é a temperatura imediatamente acima da superfície, mas ela se refere às vizinhanças. Tudo bem? Outras considerações importantes que a gente pode fazer é admitir estado estacionário. Se eu tenho um estado estacionário, o termo referente a transiente de entropia dentro do meu sistema ele desaparece. Né? Ele deveria estar aqui, né? Deveria estar nesse ponto aqui, mas ele foi subtraído da fórmula. Ele já não se encontra mais. Eu tenho apenas as variações de entropia de entrada e saída, né? E tenho aí, é claro, a taxa de entropia da minha vizinhança expressa em termos da quantidade de calor que o sistema perde em comparação, né, na condição da temperatura da vizinhança. Além disso, a gente pode simplificar ainda mais isso se eu tiver apenas uma entrada e uma saída, né, uma tubulação simples. Né? Eu não preciso mais utilizar a vazão mássica, porque isso daí a gente acaba admitindo que tanto a entrada e a saída têm a mesma vazão, né? Então, pela continuidade, a gente pode utilizar o ΔS direto. A gente não precisa conhecer exatamente a vazão, considerando, é claro, que a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Essa é a equação da continuidade que a gente aplica aqui. Para a taxa global de variação de entropia ser zero, ou seja, quando eu quero o limite, né, para esse termo aqui ser zero, o que a gente faz é admitir que nessas condições o nosso sistema ele é plenamente reversível. Só que em sistemas abertos, dizer que ele é reversível implica em duas coisas.
A primeira delas é que o processo ele é internamente reversível dentro do volume de controle. Então, eu preciso avaliar dentro e eu preciso avaliar fora também. A transferência de calor entre o volume de controle e as vizinhanças também tem que ser reversível. A gente sabe, é claro, pessoal, que na natureza isso é bastante difícil de encontrar. Existem alguns equipamentos, existem algumas operações unitárias, né, operações mecânicas, que a gente até consegue chegar bem perto de um processo reversível. É o caso, por exemplo, de bocais, né, onde você tem uma região de afunilamento, onde nessa região, num intervalo muito pequeno de espaço, você até tem um escoamento reversível em algumas condições. Então, fica aí a curiosidade para quando a gente for abordar a aplicação desses conceitos nesses equipamentos de engenharia tão interessantes. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor os balanços de entropia, nada melhor do que um exemplo, né? Então, a gente vai realizar aqui um exemplo genérico. Vamos dizer o seguinte: tem um inventor que resolveu afirmar que criou lá um processo aonde você alimenta apenas utilizando vapor d'água a 100 graus Celsius, depois de passar por uma complicada série de estágios, ele disponibiliza calor continuamente para um nível de temperatura de 200 graus Celsius. Pausa aqui um minuto. Você está utilizando vapor de água a 100 e você está jogando isso num lugar a 200? Isso é possível, pessoal? Isso aqui parece violar a segunda lei da termodinâmica, que diz que você não pode transferir calor de um lugar que é mais frio para um lugar que é mais quente, não é verdade? Guardem essa informação. Vamos terminar de discutir o que esse inventor resolveu inventar antes da gente decretar que ele é uma fraude. Vamos lá. Ele afirma também que, para cada quilograma de vapor alimentado no processo, 2.000 kJ de energia são liberados, como calor, no nível de temperatura superior, que é 200. A gente precisa, como bons termodinâmicos que somos, mostrar se esse processo é ou não possível. Para dar ao processo as condições mais favoráveis, a gente vai considerar que uma quantidade ilimitada de água de resfriamento esteja a uma temperatura de 0 graus Celsius. Pessoal, eu até grifei aqui, já deixei grifado antes mesmo de apresentar para vocês o exemplo. O que é essa tal de condição favorável aqui? A condição favorável, ela não é exatamente a melhor condição favorável para o processo. Nós já sabemos que a gente consegue extrair 100% da energia quando a gente joga a temperatura de algo a 0 Kelvin. Né? A 0 graus Celsius eu ainda tenho energia guardada, né? Na minha água, que já não é mais vapor. A água a 0 graus Celsius, se a gente tiver a pressão atmosférica aqui, ela é líquida. E ela está com uma vontade enorme de começar a virar gelo. Então é importante que a gente pense o que são essas condições favoráveis. Essas condições favoráveis elas estão relacionadas não a favorecer o meu processo, mas a favorecer um cálculo razoável. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que existem alguns padrões para cálculo de energia que são muito úteis quando a gente considera comparativamente as propriedades, sobretudo da água, principalmente do vapor de água. Ele até diz, eu estou considerando uma quantidade ilimitada de água de resfriamento e ela está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Que condições favoráveis são essas de eu admitir que eu tenho um poço infinito a 0 graus Celsius? Vocês já devem ter ouvido falar, e eu já devo ter comentado com vocês, algo relativo a estados padrões. Né? Estados padrões. Esses estados padrões, eles são condições termodinâmicas a uma pressão de 1 bar, a gente já viu isso, e que muitas vezes a gente utiliza como ponto de referência. Sabe o ponto de referência da escala Celsius, por exemplo, de dizer que o 0 é o ponto de congelamento da água e 100 é o ponto de vaporização dela? A gente sabe que isso são pontos arbitrários, mas facilita a nossa vida, não facilita? Da mesma forma, se adotou como referência, né, ou seja, um estado padrão de referência, que substância, sobretudo a água, a 0 graus Celsius e a pressão de 1 bar, ela tenha todas as suas propriedades definidas como zero. Então nós temos lá entalpia, entropia e energia interna são fixas iguais a zero, arbitrariamente.
Isso é uma maneira de poder fazer com que a gente calcule quão distante a gente está da condição energética nesse estado padrão em especial. Da mesma forma que para 0 graus Celsius a gente sabe que as partículas ainda estão em movimento, e na verdade elas só vão parar de se mover a 0 Kelvin, o 0 graus Celsius é um ponto de referência muito útil para nós. Tanto é útil que a gente trabalha com ele direto. Né? Nossas medidas de temperatura cotidiana não são feitas na escala Kelvin, são feitas na escala Celsius. Aqui no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, na escala Fahrenheit. Então, é importante, às vezes, a gente parar para pensar que um padrão que não é exatamente cotidiano nosso, também exista para facilitar cálculos e comparações, que é esse caso. Por que eu estou dizendo isso? Se você observar esse enunciado, ele não te deu propriedade nenhuma do dito cujo do fluido. E precisa? Não precisa, pessoal. Quando a gente lida com vapor de água, a água ela é a substância mais importante não só da natureza, mas ela é a substância mais importante da engenharia química. Existe uma tabela de propriedades que envolve entropia, entalpia e energia interna, que são específicas para a água. É a famosa tabela de vapor de água. Lá você tem todos os valores que você precisa para realizar seus cálculos. E óbvio, quem elaborou esse exemplo sabia que você não precisava desses dados. O que você precisa é ter acesso a uma tabela de vapor de água e principalmente saber como utilizá-la. Nesse caso, eu tenho as condições. Eu tenho vapor saturado a 100 graus Celsius e eu estou obrigatoriamente dizendo aí que, para facilitar a minha vida, eu vou comparar os padrões energéticos do meu problema com o estado de temperatura de água a 0 graus Celsius, água líquida a 0 graus Celsius. É importante também destacar, pessoal, que isso não é exatamente arbitrário. Você deve estar se perguntando assim, olha, mas se você não tivesse me contando isso agora, como é que eu resolveria esse problema? Bom, você não resolveria. Eu estou te contando isso agora justamente porque é a primeira vez que você vai ter contato com um problema que vai utilizar um balanço de entropia e que você vai precisar comparar os seus dados com um padrão zero. Então, o padrão zero de energia, de entropia e de energia interna, ele é arbitrariamente definido como esse que está descrito aí. Por isso que ele está dizendo condições favoráveis. Eu não vou precisar procurar condições de comparação absurdas. Né? A gente vai comparar aí com o padrão que a gente tem. Você vai olhar para mim e falar assim, poxa vida, mas você é muito mal com a gente por propor um negócio desse. Pessoal, esse tipo de problema ele é muito corriqueiro em termodinâmica. Então eu não estou sendo mal. Eu vou começar a mostrar para vocês como é que a gente pode resolver problemas dessa natureza sem entrar em pânico. Muitas vezes, na solução de problemas industriais, lá na sua vida profissional, você vai ter que se deparar com muito menos informações do que esse exemplo deu. E, eventualmente, você precisa saber que é possível você encontrar padrões de referência, sobretudo em termodinâmica, que te favoreçam. Por isso que tem essa palavra favorável aí. Então, quer dizer, Gustavo, que se eu tiver água ou outras substâncias, onde eu preciso avaliar aí questões energéticas, viabilidade de processo, viabilidade de existência ou possibilidade disso existir ou não, ou até para verificar se o cara que inventou isso aqui não é um charlatão, eu posso utilizar então a temperatura a 0 graus Celsius? Pode sim, ele é um dos estados padrões. No caso da tabela de vapor de água, ele é o estado padrão que foi utilizado para criar a tabela. Dito isso, a gente vai então olhar uma tabela. Se você nunca teve essa oportunidade lá na disciplina de balanços de massa e energia, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é obter os dados necessários. Então, eu deixei aqui explícito para vocês um pedaço de uma tabela. Essa tabela é da nossa bibliografia, do Smith. Né? Ele está lá no apêndice dele. E nós podemos observar aqui, ó, as unidades já estão fornecidas para as nossas propriedades. E se você observar, olha que interessante, olha. Temperatura da água, 0 graus Celsius. Nós temos aqui energia interna, líquido, menos 0,4, né? Você vê que estado padrão mais estranho. Ele coloca, na verdade, o zero aqui para a energia interna no 0,01. Nossa, mas por que isso? Isso aqui é só para garantir que você tenha água líquida de verdade, tá? Lembrando que o estado padrão para o zero é água líquida. No 00, você pode eventualmente ter mistura de líquido e sólido. Então, existe aqui o padrão de zero para a temperatura de 0,01, ou seja,
Isso aqui é só uma garantia de que eu já estou 100% como líquido aqui, tudo bem? A mesma coisa você vai observar na entalpia, que é um padrão que a gente usa, e também na entropia. Você pode observar até que a entropia aqui ela é considerada zero mesmo, ela não tem um valor negativo, claro, né? Para a temperatura de zero absoluto, mas o padrão zero nosso é esse 0,01 aqui. Né? Mais uma vez, reforçando que esse 0,01 é apenas para garantir que eu tenho ali uma condição de líquido saturado, né? E não uma mistura de líquido e sólido. Então, o que nós vamos fazer aqui? Obter os valores de entalpia, energia interna e entropia. Vou precisar da entalpia para o balanço de massa, para o balanço de energia, perdão, e vou precisar da entropia para o balanço de entropia. Os dois valores são zero. Aí eu tenho que a minha corrente de entrada ela está a 100 graus Celsius, essa temperatura aqui é dada em graus Celsius, então eu tenho lá valores de interesse. O que está entrando no meu sistema não é mais água líquida saturada. Está entrando no meu sistema é vapor saturado, certo? Então, o meu vapor ele está entrando com uma entalpia de 2.676 kJ por quilograma de vapor. E ele está com uma entropia de 7,35 kJ por quilograma Kelvin. Né? Porque isso aqui, é claro, é a minha alimentação. Se você observar, eu tenho um padrão de água líquida que a gente vai utilizar, mas a pergunta é a seguinte, fala, olha, qual é a condição final desse vapor? Ele vai trocar quanto de energia para poder fornecer aí aqueles 2.000 kJ que o autor do projeto previu? Qual é a condição final? O que a gente vai fazer é o seguinte, existem milhões de condições intermediárias. Né? Esse vapor ele pode virar um monte de coisa. Você pode fornecer um pouco da energia dele e ele continuar como vapor. Você pode fornecer energia demais e ele condensar e virar líquido. O que pode acontecer? Não há uma especificação. Quando é assim, como que a gente procede? A gente procede na condição mais extrema possível. Qual é a condição mais extrema possível? Fala, esse vapor ele está em contato com aquele reservatório favorável nosso lá, que está a 0 graus Celsius. Né? Ele é um reservatório de água infinito, ou seja, ser infinito significa que não importa quanto calor você joga ali dentro, a temperatura é fixa. Ela não vai aumentar. O reservatório é suficientemente grande para aguentar qualquer quantidade de calor que você jogar ali dentro sem variar a temperatura. Perfeito. Como que a gente faz então? A gente considera que a condição final seja a condição em que o vapor de água não tenha mais calor para trocar, ou seja, ele vai atingir uma determinada condição final exatamente igual às condições da sua vizinhança, né? Do seu reservatório infinito aí. Vamos ver como é que isso funciona? Para a gente visualizar, a melhor coisa que existe é criar um diagrama de processo. Eu vou fazer um esqueminha sobre todas as informações que nós temos até aqui. Então vamos lá. Considerando então que eu tenho o meu vapor alimentado, eu já peguei os dados de energia e de entropia desse estado inicial aqui, da minha tabela de vapor de água. Tem aqui o equipamento, o inventor ele não diz qual é o equipamento, portanto a gente não sabe o que é. E em balanços a gente nem precisa mesmo, né? Basta a gente considerar uma caixa preta. Balanço global a gente não precisa. Ele está dizendo que isso aqui vai fornecer um fluxo, né, de calor. Aqui eu chamei de Q', mas você poderia chamar do que você quisesse, a nomenclatura está livre aqui. De 2.000 kJ. Veja que aqui o sinal de negativo já está dizendo, porque o balanço é feito para o volume de controle. Esse é o meu volume de controle. Então ele está perdendo 2.000 joules, quilojoules por quilograma. Ele também vai perder um pouco de calor para o meu reservatório frio. Aqui poderia ser calor ou trabalho. E por que precisaria ser uma dessas duas coisas? Porque senão eu violo a segunda lei da termodinâmica. Eu estou com um vapor de água a 100 graus Celsius jogando calor num lugar que está a 200. Se eu fizer apenas isso como único efeito,
eu estou violando a regra da termodinâmica, a parte da segunda lei da termodinâmica que diz que eu não posso pegar calor de onde está frio e jogar onde está quente. Eu tenho duas opções para fazer isso. Ou eu coloco um outro efeito qualquer, e nesse caso aqui o outro efeito está representado por esse calor aqui que eu estou despejando numa fonte fria, ou você coloca trabalho. Né? Isso aqui, por exemplo, você poderia ser uma geladeira. Só que se isso aqui fosse uma geladeira, muito provavelmente você não teria essa setinha nessa direção. Você teria essa setinha, né, ao contrário. Né? Você teria a eletricidade entrando no seu sistema para fazer com que você execute a transferência de calor de onde está frio para onde está quente. Então, nesse caso aqui, de acordo do jeito como esse problema está montado, o que nós temos aqui, então, é uma transferência de calor para o meu reservatório frio. Favoravelmente, esse reservatório está a 0 graus Celsius, para que a gente tenha valores comparativos de entalpia e entropia. E, é claro, o meu estado final, eu vou admitir que o meu vapor d'água, ele trocou toda a energia que ele podia até que as condições dele se igualem às condições do meu reservatório aqui de calor, né? Um reservatório frio aqui no caso, que apesar de ser mais frio que o resto, porque a temperatura está mais baixa, ele ainda está recebendo calor. Tudo bem? Então, a ideia é justamente essa. Aí você vai olhar para mim com aquela desconfiança sempre, né? Fala, mas como assim? Como é possível que você esteja fazendo uma gambiarra dessa? Eu juro para vocês que isso não é uma gambiarra. Essa técnica de análise que a gente está utilizando aqui, ela avalia, para começo de conversa, ela avalia o caso extremo. O caso extremo aqui para nós, lembramos, é sempre a melhor condição de transferência possível. É quando toda a energia que estava dentro do seu vapor saturado foi efetivamente utilizada. Aqui, a ideia é verificar se é possível esse sistema onde o vapor de água saturado ele atinja as condições de água líquida a 0 graus Celsius, igualando suas propriedades às do reservatório frio, e nesse meio do caminho ele seja capaz de transferir 2.000 joules para um lugar onde a temperatura está mais alta ainda. Vocês conseguem entender as implicações disso enquanto processo? Você está utilizando o frio para gerar calor. Imagina que essa quantidade de calor toda que você está jogando aí no reservatório de calor, né? Essa quente aqui, ó, isso depois, lá numa outra etapa, vai virar trabalho. Você está literalmente retirando o trabalho de um lugar frio. Ia ser uma bela maravilha, né? Essa invenção deve ser uma beleza, mas a questão é, será que ela funciona? Primeira coisa que a gente vai saber para verificar se ela funciona é analisar se esse calor aqui ele não é zero. Ele não pode ser zero de jeito nenhum. Porque se ele for zero, obviamente eu violo a segunda lei da termodinâmica. Vamos proceder a esse cálculo? Como o inventor não nos forneceu a vazão, eu vou considerar que eu tenho 1 kg de vapor. Vou aplicar o meu balanço para 1 kg de vapor no intervalo de 1 hora. Né? Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós temos aí que a variação de entalpia é igual a Q mais W. Obviamente, aqui nós já temos trabalho de eixo. Já peguei possibilidades de expansão e contração e já coloquei aqui dentro da entalpia. Não tá, tanto é que a primeira lei aqui não está escrita em termos de energia interna. Tudo bem? Bom, nós não temos nesse problema aquele motorzinho que eu falei lá da geladeira, né? A gente só tem calor envolvido. Então esse termo aqui, ele é zero. Nós não temos nem turbina, nem bomba nesse sistema. O ΔH seria a condição final, meu vapor na condição de líquido na temperatura de 0 graus Celsius, e a inicial, meu vapor saturado a 100. Esse sinal de negativo aqui, lembrando porque o meu sistema é o volume de controle, portanto, o volume de controle está perdendo calor para as duas fontes. Ele está perdendo calor para a fonte que está a 200 graus e ele está perdendo para a fonte que está a 0. Substituindo aqui os valores que nós conhecemos, né, a entalpia do vapor é dada, a quantidade de calor foi estabelecida pelo nosso inventor, vamos calcular a quantidade de calor que esse sistema joga aí na fonte fria. Nós descobrimos que esse sistema está descartando 676 kJ por quilograma por hora para a minha fonte fria. Bom, baseado única e exclusivamente no critério do balanço de energia, não temos violação da segunda lei. Esse valor aqui, ó, ele permite.
né? Ele permite a existência dessa transferência. Eu estou pegando a quantidade de energia que está entrando no vapor, que é 2.676. Dessa parte, 2.000 eu estou direcionando para a minha fonte a 200, e uma parte que sobrou eu estou descartando numa fonte fria. Por enquanto, não há nenhuma violação. Apesar de parecer estranho, né? A gente fala que é estranho porque, na realidade, o que está acontecendo é que esse efeito secundário viabilizaria tranquilamente essa transformação aqui, né? Então, ainda bem que existe um outro efeito. Eu estou tendo perda de calor para outro lugar. Então, ok, por enquanto, a gente tem a possibilidade desse sistema existir. Próxima etapa é avaliar se a gente não tem um problema com a entropia. Vamos proceder então ao cálculo da variação da entropia. Como a gente tem apenas uma corrente de entrada e uma de saída, estou utilizando a nossa expressão simplificada, onde eu tenho aqui as variações, né, a variação de entropia entre a entrada e a saída, que nada mais é do que a entropia do vapor de água depois que ele se transformou em água líquida a 0 graus Celsius, em comparação com ele como vapor a 100. Nós temos aqui a minha condição da vizinhança avaliada, e nós temos aqui o nosso alvo do nosso cálculo, que é contabilizar a taxa de entropia gerada. Substituindo os valores, então nós temos o valor final da entropia do meu fluido, do fluido da minha máquina, né, do meu escoamento, é 0, porque a gente já sabe que a gente chegou numa condição onde a entropia padrão é 0, aqui, né, pelo padrão lá da tabela de vapor. Esse valor aqui também foi obtido, né, a gente sabia do vapor a 100 graus Celsius. Essa quantidade de calor, nota que interessante aqui, pessoal. Então, tem aqui o sinal de negativo, né, para adequar a fórmula. Só toma cuidado para não utilizar ele várias e várias vezes, né? Esse sinal aqui já indica que eu estou me referindo às vizinhanças, e essa aqui, o que a gente substitui aqui dentro é a quantidade de calor perdida pelo sistema mesmo, por isso que ele está aqui como negativo também. Então, são sinais diferentes esses dois aqui, eles não significam a mesma coisa, por isso que eles estão aqui juntos na minha fórmula. Tá ok? Então, isso é só para adequação de sinal, tá tudo certo aqui, né? Então, vamos calcular do ponto de vista do meu referencial qual é a variação na vizinhança. E do meu referencial é negativos 2, né? Então, tem dois negativos aqui. A temperatura que precisa passar para Kelvin, precisa, senhores. Jamais façam um cálculo de entropia dividindo o calor pela temperatura, sendo a temperatura em Celsius. Você vai obter qualquer coisa menos o valor de entropia, tudo bem? Então, valores conhecidos, né? Meu sistema está perdendo isso daqui. Aqui é 0 graus Celsius, né? Mais a minha conversão de Celsius para Kelvin. E a gente vai chegar ao cálculo. Substituindo os valores, nós chegamos a um valor de entropia gerada de menos 0,653 kJ por quilograma Kelvin. Esse valor é menor que zero. Portanto, o nosso inventor é um baita de um charlatão. Esse processo é impossível. Eu estou tendo uma geração de entropia negativa, considerando vizinhança mais sistema. Isso não pode, sob hipótese alguma. Pelo menos até agora. Né? Até o presente dia do século XXI, nós não revogamos ou não consideramos exceções para a segunda lei da termodinâmica. Portanto, isso aqui é válido. Se ela é válida, esse valor de entropia não é possível. Então, o nosso inventor é um grandíssimo charlatão. Eventualmente, ele poderia aí redimensionar o sistema dele, por exemplo, considerar uma quantidade menor de calor jogada na fonte quente, por exemplo. Seria possível? Talvez. Eu precisaria de uma quantidade de calor maior? Talvez. Peço que você, em casa, que está assistindo esse vídeo, ou em qualquer outro lugar que você esteja, né? Pode ser que você esteja vendo esse vídeo não necessariamente na sua casa. Eu gostaria que você pensasse o seguinte, fica como uma análise para você. Se dessa forma, do jeito que está aqui, nós não conseguimos um sistema factível que possa ser instalado, que tipo de alterações eu poderia fazer nesse projeto, considerando que eu tenho o mesmo vapor, considerando que eu tenho as mesmas condições finais do vapor de líquido a 0 graus Celsius?
líquido saturado a 0 graus, que tipo de mudanças eu poderia fazer aqui? Que tipo de alterações seria interessante? Já posso dar uma dica, eu não vou dar a resposta, mas até porque existem várias, mas uma delas está relacionada ao fato de que eu preciso positivar isso aqui, não é? Isso aqui precisa ser positivo. Portanto, eu preciso aumentar este valor e aumentar este valor aqui. Como o meu reservatório infinito ele está a 0 graus Celsius por conveniência nossa, que é uma condição boa, a gente já sabe até porque a gente prefere utilizar assim. Só que agora que você já conhece a tabela de vapor de água, você pode até pegar outros valores. Mas a gente sempre opta por pegar a referência de uma vez, né? O valor zero de uma vez. É uma facilidade, não é uma obrigatoriedade, tá? Uma vez que você tenha valores tabelados a várias temperaturas, você pode fazer ΔS, ΔH para qualquer valor de temperatura que você tiver, desde que você esteja a pressão atmosférica, né? Aquela tabela vale para a pressão de um bar. Mas, nessas condições onde eu não posso alterar a condição final do vapor e não posso alterar a condição do reservatório, de temperatura mais baixa, o que eu preciso fazer é alterar isso aqui, ó, de tal forma que essa divisão aumente. Qual que é a melhor forma de aumentar essa divisão? Diminuir esta temperatura. Então, sugiro a você, faça uns testes com temperaturas um pouquinho menores, né, que o seu reservatório não seja tão quente assim, de repente você consegue um reservatório de uma temperatura mais baixa. Qual é a temperatura que eu tenho que impor naquele reservatório para que isso passe a ser possível? Fica a dica para você. Não vou dar resposta, mas vou deixar que você pense e, eventualmente, realize você mesmo os cálculos. Basta refazer exatamente essa mesma conta, considerar que o SG é zero e calcula que temperatura é essa aqui. Ó. Lembrando, o SG igual a zero é o mínimo necessário para que isso exista na natureza. É a minha condição de reversibilidade plena. E você já sabe que se você for propor para alguém na indústria, né, na parte de projetos e processos, um sistema plenamente reversível, as pessoas vão rir de você. Né? Numa fábrica de verdade, a gente raramente tem, a gente tem até etapas quase reversíveis, mas um processo industrial inteiro, um escoamento inteiro reversível, infelizmente, nós não temos. Então, você pode calcular o limite aí, falar, olha, quero verificar que temperatura que esse sistema poderia ter para que isso pudesse ser minimamente viável. Fica a dica. Terminamos aqui com a nossa bibliografia, que nada mais é do que o nosso livro de sempre. Todas as informações que a gente obteve aqui foram extraídas de lá. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, na medida do possível, né? Acho que muita gente não considera estudar termodinâmica ou aprender sobre termodinâmica algo divertido. Eu considero, né? Não sou uma pessoa que acha esse tipo de atividade maçante. Eu gosto bastante. E espero que a gente tenha trazido aqui algumas reflexões também sobre viabilidade de processos, a importância do balanço de entropia para testar condições de operação, como um evento associado a balanços de massa e de energia. Né? Então a gente acaba ficando com os três. Aliás, quatro, né? Vamos colocar os quatro balanços: balanço de massa, balanço de energia, balanço de momento e balanço de entropia. Eu agradeço a vocês aí a participação, postem suas dúvidas. Deixem suas dúvidas aqui no YouTube mesmo, caso vocês eventualmente desejem. Isso aqui é um canal que eu tenho acesso sempre, eu posso responder aos questionamentos que eventualmente aparecerem. E eu espero que vocês estejam por aí nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.